Começa agora o programa Palavra da Verdade, da Igreja Evangélica Palavra da Verdade, na Rua Indianópolis, número 2240, no bairro Osvaldo, em Uberlândia. Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom dia nesta manhã abençoada de quarta-feira, mais uma quarta-feira, né, irmãos? Já na metade aí da semana, praticamente, e nós estamos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, tem agido, tem movido, tem operado, porque Ele é o Deus do sobrenatural. Então, nesta manhã de quarta-feira, que você possa levantar, vem comigo, porque tem palavra, tem oração, tem orientação, porque o nosso Deus é o Deus que faz, é o Deus que vai orientando, é o Deus que vai diante de mim, de você, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as portas de bronze, as trancas de ferro, porque Ele é o Deus do sobrenatural. Então, nesta manhã abençoadíssima de quarta-feira, que você receba essa paz gloriosa do Senhor Jesus sobre a sua vida, e sempre te lembrando que a boa mão do Senhor está levantada, estendida ao teu favor. Então não importa hoje a adversidade, o que importa é que a palavra de vitória já foi liberada ao teu favor. Então nesta manhã que você possa ampliar a sua visão espiritual e confiar, acreditando que Deus é Deus que faz, que Deus é Deus que opera, que Deus é Deus que age de uma maneira poderosa e maravilhosa. Tudo o que o céu precisa é que encontrar em mim e em você uma pessoa posicionada. Quando eu olho para Êxodo, no capítulo de número 2, eu encontro agora uma mulher por nome Joquebede. Falei isso no culto de domingo. Joquebede, irmãos, aquela mulher, ela gera um filho varão em um tempo de um decreto de morte para os bebês masculinos que nasciam, para os bebês, né, que nascesse, se eram homem, né, então ia morrer sufocado, mas ela gera, e quando ela gera o menino, a Bíblia diz que o menino era formoso, e ela esconde esse menino por 3 meses. 3 meses ela escondeu o menino. Que mulher determinada. Irmãos, como que uma mãe esconde uma criança? E sabe o que me chama a atenção? Que os guardas, eles faziam vistoria, né, dentro da casa para ver se não tinha algum bebê escondido, para ver se não encontrava, sabe, algum recém-nascido. Como que aquela mulher conseguiu então esconder Moisés? Mas Deus olha para a casa de Joquebede e vê uma mulher posicionada, e então Deus olha e diz: é dali que vai sair o legislador, é dali que vai sair aquele que será preparado para libertar meu povo, os meus filhos, da terra do Egito. O que me chama a atenção, que depois dos 3 meses, aquela mulher, ela pega um cesto. A Bíblia diz que ela pegou um cesto, e aquele cesto, ela calafetou ele, protegeu aquele cesto, pegou aquele menino formoso, coloca dentro do cesto e deixa à beira do rio. Os maiores perigos, irmãos, não estavam dentro do rio, estava na beira do rio. E o que me chama a atenção, que pega o menino, o rio que era o rio Nilo, aonde as crianças estavam sendo jogadas, aonde as crianças estavam sendo mortas, agora Moisés é colocado, ou aquela criança de Joquebede, porque ela ainda não tinha, né, recebido o nome, ele é colocado na beira daquele rio Nilo. E por ele ser colocado ali, a Bíblia diz que a filha de Faraó, ela desce
para banhar. Ela desce ali, sabe, com as suas damas, né? E ela desce ali na beira. E uma daquelas moças encontra ali, né, aquele cesto, o menino chorando. Agora o menino chora. Meu Deus do céu, que tremendo. Em casa o menino não chorou, mas na beira do rio, agora o menino chora. O menino ali que não poderia chorar, porque o som iria chamar, né, bichos peçonhentos para, né, engolir ou comer, atacar aquela criança, mas não, ele agora chora. Ele chora porque agora ele precisava ser visto, agora ele precisava ser ouvido. E eu quero que você entenda, irmãos, Deus não perdeu o controle da situação. Talvez Joquebede, quando ela coloca aquele cesto ali, né, ela coloca ali, mas ela sabia que Deus poderia fazer. Então nesta quarta-feira eu quero que você entenda isso, que quando eu e você posicionamos, os céus posiciona ao nosso favor. E o que mais me chama a atenção, que quando, né, trouxeram o menino, ela olha e ela disse, esse menino é hebreu, ele é um menino formoso. Ela leva para casa e ela cria aquele menino como se fosse o filho dela, porque ela era herdeira do trono, ela era a primogênita, né, de Faraó. Então ela tinha que gerar um menino. Já que ela não gerava, então ela tira o menino das águas e ela disse, o nome dele será Moisés, que significa tirado das águas. Irmãos, e agora Moisés, ele ganha ali educação de príncipe, ele tem ali, sabe, aquele estudo de príncipe. Ele foi conhecido e tendo conhecimento de todas as ciências do Egito. Sabe por quê? Porque Deus estava preparando, era um legislador. Enquanto a filha de Faraó preparava um príncipe, Deus estava preparando um legislador. É isso que eu quero que você entenda, que quando nós posicionamos, o céu posiciona ao nosso favor. Então nesta quarta-feira, eu não sei qual a adversidade hoje, qual a situação hoje, o que você está enfrentando hoje, agora, neste momento, mas eu sei que os céus, Ele está trabalhando ao teu favor. Então confia no Senhor e o mais Ele vai fazer, e o mais Ele vai operar, e o mais Ele vai agir. E quando eu olho para a história deste Moisés, a Bíblia também vai nos contar, né, que Miriam ficou de longe olhando, e quando a filha de Faraó pega aquele menino, ela disse, né, vou procurar, quer que eu procure uma mãe de leite, porque o menino ainda é muito pequeno, para ficar sem o leite materno. E ela disse sim. E aonde que Miriam vai? Vai em casa, busca a mãe, e agora está Joquebede amamentando o filho, falando da palavra para o filho, e, irmãos, recebendo para cuidar do seu próprio filho. Então, quando eu e você posicionamos, o céu, irmãos, os céus trabalham ao nosso favor. Qual tem sido o seu posicionamento quando chega a adversidade, quando chega a luta, quando chega um decreto, quando chega algo que está, né, trazendo uma notícia que não é boa? O que eu e você precisamos é confiar, é saber que Deus é Deus que faz, que Deus é Deus que opera, que Deus é Deus que age de uma maneira poderosa e de uma maneira maravilhosa, em nome do Senhor Jesus. Te lembrando que hoje nós teremos 2 horários de cultos, às 9 da manhã e às 19h30, na Rua Indianópolis, número 2240. É a quarta-feira da vitória e você não pode perder, você não pode ficar na sua casa, você precisa de levantar e vir para receber esta bênção do céu para a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Muito o Senhor Ele quer fazer, muito o Senhor Ele quer agir, muito, irmãos, Ele quer operar, mas para isto nós precisamos de nos posicionar. Se Joquebede olha para aquela situação, irmãos, e se ela, sabe, para ali, diante daquela situação e fica paralisada, né, não tinha
acontecido todos os milagres que aconteceu dentro da casa de Joquebede. As pessoas podem olhar e dizer, não, é porque ela teve sorte. Não, irmãos, não é não. É porque ela teve posicionamento diante da situação. Ela teve o posicionamento diante de uma situação que dizia não, Então, às vezes nós temos ouvido não, mas a minha pergunta para você nesta manhã, esse não que você ouviu vem de Deus? É de Deus este não? Porque se não é de Deus, vamos para cima. É isso aí, vamos que vamos. Vamos para cima, sabe por quê? Porque a palavra de vitória, ela já foi liberada. É por isso que a Bíblia diz em Eclesiastes que é nova a cada dia, é novo cada dia, é nova cada manhã. Então hoje, irmãos, é por isso que a Bíblia diz também, o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. E eu quero aqui declarar, a alegria do Senhor, que é a sua força, vindo nesta manhã de quarta-feira, em nome do Senhor Jesus. Quando eu olho para Provérbios, capítulo 24 e o versículo 10, se te mostrares fraco no dia da tua angústia, pequena será a tua força. Você não tem que mostrar pequeno no dia da angústia. Você não tem que mostrar fraco no dia da angústia. Porque, irmãos, todos nós passamos por um dia de angústia. Todos nós passamos por dias difíceis. Mas o que nós precisamos de entender, irmãos, que não é porque estamos vivendo uma situação difícil hoje que Deus também não vai fazer. Não, irmãos, pelo contrário, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus que age, Ele continua sendo Deus que opera, Ele continua sendo Deus que faz, Ele continua sendo Deus que move de uma maneira poderosa e maravilhosa em nome do Senhor Jesus. Quero te lembrar também que nesta quarta-feira temos culto em Tuiutaba e você é o nosso convidado para esta quarta-feira da vitória. Também nós temos culto em São Simão, a quarta-feira da vitória, Uberaba, Ibiá, Esmeraldas, ali no Santa Quitéria. Então você é o nosso convidado para este tempo. E nesta quarta-feira, Tapuirama, temos aí o círculo de oração. Que o Senhor te abençoe de uma maneira poderosa, maravilhosa. É o desejo aí, né, do nosso coração, que você rompe dia após dia, em nome do Senhor Jesus. Que essa graça seja sobre ti de uma maneira poderosa, em nome do Senhor Jesus. Queremos que você vai preparando aí o seu coração, para nós estarmos orando, clamando os céus nesta manhã de quarta-feira, porque sabemos que quando nós, irmãos, oramos, é a chave para a vitória que nós precisamos. Muitos de nós deixam de orar quando chega a adversidade. E é aí que nós perdemos, é aí que nós deixamos de ganhar. Aí as pessoas dizem assim, não, eu já não tenho mais força nem de levantar, né, orar, ler a Bíblia, mas como você tem força para alimentar, tomar uma água e trabalhar? O que eu acho assim interessante que as pessoas, elas dizem que não têm, né, força de buscar a Deus, mas irmãos, não deixou de ter força de fazer outras coisas. E o inimigo, ele trabalha nisso, em quê? Ele trabalha, irmãos, em nós acreditarmos que nós não temos força para buscar a Deus, porque Ele sabe que quanto mais fraco nós vamos ficando, mais fortalecido Ele vai ficando. Quanto mais fortalecido nós vamos ficando, mais fraco o inimigo vai ficando. Então, que nesta quarta-feira, que você possa posicionar diante dos céus e saber que os céus é aquele, né, que trabalha ao teu, ao meu, ao nosso favor. Quando eu olho para 1 Reis, no capítulo de número 16 e o versículo de número 32, está falando acerca, né, de Acabe, né, Acabe, o rei de Israel, né, e o seu casamento com Jezabel. O que eu vejo aqui que Acabe, né, sendo o rei de Israel, quem era o Deus de Israel? Né? Quem era, irmãos? O Senhor de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Quem é este Deus? É esse que eu acabei de dizer, o Todo-Poderoso. Mas Acabe, ele faz uma aliança, e a aliança que ele faz, ele traz deuses estranhos. E quando a gente olha
A Bíblia diz que ela levantou um altar a Betel, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Então aqui, irmãos, né, enquanto eles poderiam ter sido fortalecidos, eles foram sendo enfraquecidos. Fica com esta palavra no seu coração, levanta um altar que vai te fortalecer em todo tempo e em todo momento. Busque o Senhor neste tempo, porque quando nós buscamos Ele, Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que age e Ele é o Deus que opera de uma maneira poderosa. Que essa paz gloriosa do Senhor seja sobre a sua vida. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe hoje e sempre.